bacana para trabalhar com as crianças, porque elas estão atentas a ficar um pouquinho mais em silêncio e ouvir o que a própria ia contar. E que a própria conte coisas boas. Então, quando a gente fala que 5% é da razão, 95% é da emoção. Nós já falamos bastante sobre isso, eu até vou fazer um live só sobre isso. Porque esse é que você saiba trabalhar, é que você tem razão, é que você está sempre para as responsabilidades. E aí o 5% está ali, né? Vou trabalhar, vou sair de manhã cedo, vou para a escola. E aqueles 95% dizem assim, vai nada, rapaz, fazer o que lá? Você já fez seu trabalho, hoje não vai não. Aí a emoção toma conta de você, você volta para a cama para dormir, você não vai para suas atividades, vai para a praia, não sei o quê, porque você tem que dominar o seu 95%. Como é que você domina os seus 95%? Porque o 95% é arte, é música, é tudo que você possa imaginar de passear e tudo. Olha que cérebro. Olha que cérebro da gente. Então, isso aqui é Doreia. Mas olhe bem, aqui eu percebe tudo. Aí tem o direito e o esquerdo. Repare que a gente só tem 5% do esquerdo, que é da razão. O restante, ele ainda toma conta, ele ainda está aqui, desmonta tudo, não vou desmontar não. Ele ainda toma conta disso aqui tudo, para dominar você, para você querer só trabalho. Por isso, a cura é se distrair. Não ficar tensa, porque o que está me deixando tensa vai doer o corpo inteiro. Porque as responsabilidades que você não consegue cumprir. Mas se você dominar o seu lado do 95%, teoricamente a gente pode fazer isso. Pronto, você vai colocar uma musiquinha clássica. Você não pode botar música com som, com música de voz das pessoas. Tem que ser músicas clássicas, baixinha, Villa-Lobos. Bota lá na caixinha, até na hora de você estudar em casa, porque o estudante estuda em casa. Oh, entra aí! Então, chegou o nosso coordenador da clínica neuropsicopedagógica, que trabalha com as nossas crianças, com um projeto maravilhoso no bairro de Portão. Nossa aula está sendo filmada para lá. Legal, bom dia a todos. Para o YouTube, para o Zap, para onde você quiser. Inclusive da reserva indígena Tafna, bem como da tribo Cariri, Xocó, Dudu. Então nós estamos falando dos 5% da razão, 95% do emocional. Então, esse emocional que está na conta de todo mundo, mais uma vez para completar, nós estamos dizendo que coloca uma musiquinha. E aí ele vai tomar atenção todo para aquela música clássica e você vai ficar tranquilo com a educação. Por isso que fala assim, o aluno, a criança tem que socializar. A partir do momento em que a criança está sendo gerada, você sabia que a responsabilidade nossa está ali? E quando o cérebro dele já está se formando, até a voz do pai é importante como trata a mãe. Tem muitas mães que são mal tratadas. Ali já está começando os seus primeiros sentidos, que é perceber o que está acontecendo com aquele mundo dele ali, que é imenso, né? É um mundo cheio de água, um espaço enorme onde ele pode estar lá, ó, nascendo, crescendo a cada dia, e aí vai transformando o cérebro. E ele vai ouvindo tudo. Se a mãe chora, ele chora. Se a mãe se alegra, ele se alegra. Se a mãe se zanga, ele também. Ele fica com medo, não sabe o que é ainda, mas está lá. Por isso que quando a gente faz regressão na hipnose e nos tratamentos psicopedagógicos, neuropsicopedagógicos e atendimento psicológico com os psicólogos e também com os tratamentos de hipnose, na aula dessa eu vou dar uma aula de hipnose para vocês, que é uma delícia. Então, o que acontece? A criança está sendo desenvolvida. Então, até o nascimento, por isso que até os 2 anos de idade, ele está aprendendo, ele está crescendo. Então, todo o comportamento que está acontecendo, toda aquela atividade social, tanto dos pais quanto da mãe, de onde ele mora, de como ele foi gerado, de como ele nasceu. Por isso que na anamnese que nós fazemos,
a gente pergunta, abra aí na página da anamnese, no livro Filho, primeiro, segundo, terceiro. Se ele é o primeiro, é toda a experiência dos pais. Se ele é o segundo, ele já vai deixar um pouquinho para trás, porque o primeiro nasceu. O terceiro, o do meio sobra, o terceiro racha a taxa, o terceiro, quarto, quinto e décimo. Isso, a nossa anamnese com as nossas crianças. Sempre acha que ele sofre, porque ele sobra. O primeiro foi o meu primeiro filho, o segundo é aquele que nasceu, que eu não chamei, mas ele é retado e veio. E o terceiro é aquele esperado, taxa, porque geralmente hoje em dia tem 3, né? Tem 4, 5, os problemas são piores ainda. Mas nesses primeiros momentos, que é desses 0 aos 2 anos, a criança se sente, dependendo do grau que ela esteja na casa, primeiro, segundo ou terceiro lugar, cada um tem o seu problema. Pense como criar, como ser gente, como ter família é difícil. É muito difícil e a mãe tem que fazer o jogo de cintura. O que o pai apronta, e tem a mãe que é mãe e pai, tem a mãe que é vó, tá? Que é avó, que é mãe e pai, porque essa geração toda é criada com vó na maioria das vezes, porque a mãe tem que sair para trabalhar, porque o pai desapareceu. E quem cuida é minha mãe, que já está aposentada e cuida com muito amor. E cuida, sabe, a casa da avó. Por isso que a avó, hoje em dia, seja bem-vinda, seu lugar todo bem. Desculpa, e você estava fazendo o que lá na faculdade? Eu venha, sua filha veio? Não. Minha lindona, minha artista, mas eu daria trabalho para ela. Então, nós estamos falando, nossa Ruquiline, que trabalha com educação infantil, que trabalha com crianças, PCDs, e faz um curso de psicopedagogia aqui com a gente, que é o maior prazer, é a coisa mais linda do mundo, as pessoas que se dedicam aos PCDs. E é nós que dedicamos a todos na sala de aula, e hoje você recebe com cuidadores. Só que os cuidadores não estão tendo cursos para lidar com essas crianças. Essa é uma aula perfeita para esses cuidadores, porque ela precisa aprender o que é destreza motora para poder participar com a professora as atividades, para poder não deixar aquela criança para trás. Termina que essas crianças, elas ficam à margem. E a gente para recolher, para trazer para a razão, para trazer, para compartilhar com o coleguinha, para estar ali com outro coleguinha, ajudar. E eles são sensíveis, eles respeitam, eles abraçam, eles têm carinho. E nós adultos é que fazemos a interferência do igual. Então até os 2 anos de idade, essa criança, ela está aprendendo, ela está prestando atenção a tudo que se faz, principalmente no 1 ano de idade, como você come, como você fala, como você fuma, como você assiste televisão. Aí ela vai crescendo um pouquinho até 1 ano e meio, ela já está na mesa comendo, porque ela viu você comer, você deu os exemplos. Ela quer pegar no celular. Esse a gente não deixa muito, porque é perigosíssimo, o cérebro apodrece, porque principalmente tem muitas, depois nós podemos falar sobre esses vídeos que tem muita cor, tem muito movimento de rápido, e aí quando ele vê a realidade é outra, ele não aceita. Muito estímulo, né? Muda e a criança começa a ficar impaciente, tem uma série de atividades. Destreza motora tem a ver com tanta coisa, se a gente for mexer, vai alimentando cada vez mais as necessidades de todos nós. Então, até 2 anos, ele tem aquela etapa, e Piaget fala muito disso, a gente vai estar falando também na frente sobre essa parte de Piaget. Então, a anamnese é isso aí, por isso a gente pergunta tudo. Se ele é o primeiro, se ele é o segundo, terceiro, se ele tem uma doença, se ele tem sarampo, se ele tem qualquer luxo, o que for, e mais as outras coisas que estão atrapalhando a aprendizagem dele, tá? Não despedir da mamãe, porque daqui a pouco a gente pega mais. É só para vocês mexerem no livro, para vocês saberem que vocês podem pegar. Tenho sim, professor, aqui. Aqui. Então, o que acontece? Continuando. Aí vem os 7 anos. 7 é a razão. Se você não conseguiu colocar valores, se você não conseguiu falar para o seu filho o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que tem que fazer, o que não tem, respeitar as pessoas e tudo mais que nós sabemos sobre a ética, você perde seu filho. Porque a época é a área, é a idade da razão.
se você não educou até ali. Tanto é que os meninos só iam para a sala de aula, para as escolas, para aprender a ler e escrever aos 7 anos de idade. Porque era é essa época que tudo se constrói. E se você não ficar atento a isso, você aí tem aquele filho que te xinga, que te bate, que não lhe respeita, mas tantas coisas que você sabe que acontecem. E aí o que acontece mais? Hoje dizem que é aos 6 anos, viu? Por causa dessas tecnologias todas, os 6 anos de idade é o 7 que era antes. Você vê que os meninos começam a ler e escrever com 5 anos de idade, dependendo da vida. Utilização recreativa. Pronto. Se nós não fizermos pula-pula, pular amarelinha, brincar de roda, futebol, o que vocês estão vendo aí nas fotografias que eu passei, que os alunos lá do colégio fazem, junto com a coordenadora, porque a coordenadora é muito importante dentro da escola, porque é ela que vai nortear o que o professor vai fazer, além deles terem toda uma programação curricular que eles aprendem nas jornadas pedagógicas, e graças a Deus na UFT tem uma jornada pedagógica onde cobra essas coisas dos professores, mas se o coordenador não for ativo e ter ideias e não souber o que fazer com essa destreza motora, não vai acontecer nada. Vai ficar lá, tem algo que a gente pode trazer ele para aquela época e te fazer com que, claro que não vai esquecer, vai melhorar o interno, o emocional. O trabalhar também com Jeane, que é a Pro que vai dar aula para vocês, sobre constelação familiar, participar da constelação familiar. E isso tudo vai ajudar ele a desmembrar disso. Senão ele vai ser que homem, que não sai do ginásio, que não sai do ensino médio e nem vai querer nem para a faculdade. Então a gente tem que ver isso. E como foi essa infância dele? Ele teve isso tudo? Ele teve brincadeira? Ou ele foi um menino de apartamento de playground que só da mãe larga lá e todo mundo no celular? Tudo isso a gente tem que olhar. Hoje em dia o nosso papel é muito mais árduo, porque nós temos que lidar com o cérebro. E vocês sabem que os 95% falam assim, não vai não, aí, é o 95% dele que está dizendo, você não precisa, você já estudou muito, chega, agora quem manda em sua mãe é você. E aí a mãe não aguenta mais. Chegou e não quer saber de nada nem ninguém. Já veio de outra escola agora, nesse final de ano, praticamente, só faltam 4 meses. E aí ele vai ser tratado por Lazinho, por vocês, porque ele como nós brincávamos de roda, como a gente brincava, isso eu estou falando da nossa geração. Vocês mais novinhos já são outra geração, mas ainda pega. Nós ainda precisamos fazer isso, que a escola é a única solução para trazer essas brincadeiras passadas para o futuro, para passar para o futuro mais ainda, porque nós estamos vivendo o século XXI e hoje na escola a gente tem outras tecnologias que também pode ser usada, mas aquela de brincar de roda, de correr lá fora, de ouvir musiquinha, de deitar, dormir até tal hora, ser acordado com carinho. De anel. De anel, o que mais, gente? Que aqui só que fala Roupa de fogo. De elástico. Roupa de fogo. Elástico, diz que gente ficou com problema de peito, com elástico. Era craque. Caldo no e todas as outras brincadeiras. Então, gente, é importantíssimo, eu adoro falar essa palavra, né? Assim, Débora, é importante que você domine esse cérebro e vá brincar. No 95% você está brincando, você está tendo bastante prazer quando chegar nas responsabilidades, você fazer com destreza, com sabedoria, com muita respeito ao que você está e onde você está. Então, agora, o competitivo é fazer os interclasse, para ele perceber que a escola é muito, porque está preparando as crianças para jogar para o mundo. Tem o prefeito, tem os vereadores, tem os cidadãos, tem as políticas, tem a gincana. A gincana é exatamente para mostrar para ele que todo dia, para vir aqui eu tive que me preparar. Vocês também tiveram que largar algumas coisas para poder cumprir essa responsabilidade de estarmos juntos. Então, essa gincana, ela que faz parte dessa metodologia da destreza motora também, ela entra para poder mostrar à pessoa, ao adolescente, aquelas crianças
que tem tarefas para cumprir todos os dias, além da escola. Por isso que temos que cumprir tudo da escola, porque lá fora é a mesma coisa, quando se tornar adulto. E eu sempre digo a eles, sejam amigos um dos outros. Porque um aqui pode ser prefeito, outro pode ser dono de empresa, pode ser... Filha, está lavando o espírito, limpando a casa para receber o Espírito Santo. Olha que lindo. Assim as nossas crianças. Se amem, se gostem, porque na hora que eu estiver lá, para ouvir a prefeito da cidade, também é salutar, mas respeitar quem ganha o segundo e terceiro lugar, porque também é importante. Trabalhar motor, todos esses exercícios, vocês também podem criar o de vocês. Na internet tem um monte, é ligar. Isso aqui já começa desde a pré-infância. G5, G4, já pode trabalhar. G1, G2 e G3, você não vai forçar a criança a fazer. Porque ela está ali para brincar, para socializar, e porque a mãe não pode ficar com ela. Alguém tem que ficar para a mãe trabalhar hoje em dia. Na verdade, era para estar com a mãe. Por isso, são 4 meses de licença médica, sem licença, gestação, para a mãe cuidar da criança. Mas cuidar com o quê? Com carinho, com amor. Passar o amor dela através do seu leite materno. Porque se ela tem esses 4 meses de sólido com a mãe, com a avó, quem cuida dela, ela será uma pessoa feliz. Elas somos nós. Essas brincadeiras, toda motora, outro trabalho que você pode, né? Isso aqui já é na alfabetização em diante, que você pode trabalhar com os meninos, com esses joguinhos. Tem o Lego Dacta também que você pode trabalhar. Eu tenho uma aula só de Lego, só dos trabalhos de psicomotricidade, grossa e fina. Essas são as finas, porque ele vai botar aqui, encaixar, vai formar o nome dele, ou uma palavra que você mandar, principalmente para os CDs, é maravilhoso. E daí ele vai colocar, ver isso aqui e fazer lá. Agora, antes disso aqui, você pode fazer a coisa, você pega isso aqui, pega a letra, você tem uma caixinha de areia. Qualquer caixa, você mete um monte de areia, ou então daquelas bolinhas plásticas que compra. Bolinha de silicone? Isso, Mag. Que Mag é que está hoje sendo a cineasta. Então, você tem a caixinha de areia, quando eu trouxe lá em cima, tem um monte de coisa linda psicopedagógica. Você vai desenhar a letra C na areia, porque é o tato. Principalmente os meninos da quarta série que não sabem ler, quinta série que não sabem ler. Pasmem, vocês até o 9º ano passaram e sem aprender a ler. Trabalhar com isso aqui, mexendo com a areia, passando por isso aqui, e aí encaixando e formando. 3 meses vocês aprendem, mas é o que vai detectar o problema da aprendizagem e que precisa desses materiais para você entender o filho de vocês, os aprendentes de vocês, porque você vai fazer todo esse trabalho que a professora de alfabetização vai fazer e a da banca. Nós vamos detectar o problema. Nós sabemos que o problema dele era aqui. Termina que você detectando o problema, você pega o menino e bota na linha. A linha, a coluna vertebral dele, o cérebro, porque você vai trabalhar com música, você vai trabalhar com a família, você vai trabalhar com todo mundo. O menino ficou bom. E eu não sou nada disso, eu sou só psicopedagoga. Olha que bonito. A mistura da pedagogia, psicologia, e nós podemos fazer esse entrelace e ajudar um cidadão. Olha que lindo. Botar ele o quê? De volta para a sala. Eu digo que são casulos que estão ali se transformando em uma borboleta. E se essa borboleta ficar presa aqui, não tiver um lugarzinho para ela sair, ela morre. Mas você, psicopedagogo, é a porta aberta, é a janela escancarada para ele encontrar o caminho e seguir o próprio destino. Então é importante. Por que é importante o psicopedagogo? E toda aula de graduação em pedagogia é obrigado a ter os 6 meses de psico. Bacana, né? E aí você vai melhorar, mas ainda não pode estar fazendo. Então tá vendo se a mãe tá apanhando, tá vendo tudo. Sua mãe tá andando, ela anda igual. Se a mãe fuma, ela finge fumar. Vocês já viram algumas reportagens assim, né? E o nenenzinho atrás andando. Uma mãe quebrando o telefone da rua, que é aquele público, a criancinha vem atrás.
Tem uns exemplos assim que é gritante nessa fase. Então, tudo que você fizer, pode ter certeza que você está sendo copiado. E aquilo tem que ser com muita responsabilidade e com muita atenção, porque esses caras não são brincadeira, não. Geralmente, os índios são assim. Quem toma conta na aldeia dos mais velhos são as criancinhas. Porque as criancinhas respondem até para o pai o que ele tem que fazer. E eles respeitam, não batem em criança. Respeitam o que está falando. Aí chegou um jornalista, chegou na aldeia e estava lá observando. E fez assim, a senhora está fazendo esses jarros tão bonitos de cerâmica. Você não está vendo que o menino está vindo toda hora quebrar? Toda hora você bota um ali para secar, ele vem e quebra. Você vem. Aí a Índia disse assim, não se preocupe não. Uma hora ele para. Ele só quer aprender o que é que eu estou fazendo. Como eu fiz. Não é lindo? Essa é a teoria. E hoje não. Ninguém tem paciência de nada. Quando os netos chegam na casa, ela vai guardando os biscoitos, guardando as coisas. Eu fiz uma besteira outro dia. Minha neta fez assim. Ela tinha o quê? 3 anos. Exatamente. Aí, que caixa de joia linda. Eu arranquei tudo. Pode ficar pra você, não? Não quero mais. Ela queria joia. Queria ver. Joia não, joteria. A gente briga. Tá lá, colar, não sei o que, tudo. E era uma caixa bem legal. Aí eu tirei tudo e dei pra ela. Eu minha cara, não quero não. Ela queria abrir aquela caixa. Aí eu fui entender depois, viu? Aí eu botei tudo. Aí botei lá. Se você quiser ver a caixa, pode ir. Aí ela foi, sentou e viu. Você vê, ó. E olha que a gente tem instruções para tal e ainda faz besteira. Porque a gente faz sem querer. Não estou dizendo que a gente faz porque a gente quer, não. A gente faz sem querer. Quer facilitar. Então, se você não gostou, tome. E não é isso. Então, é importante essa parte da gente prestar atenção ao que o outro, que é ser humano, que vem sabendo mais que a gente. A gente não sabe mais que os pais. Fale sério. Quando a gente vai vendo, minha mãe não é assim, é assim. E você vai crescendo, seu filho já faz isso com você. Minha mãe, você está fora do tempo. Olha, é esse tempo aqui. É verdade. E o filho dela vai fazer o mesmo sucessivamente. E o cérebro vai aumentando, vai agregando mais, que eu falo, mais mensagens. E Débora, e o cérebro aguenta tanta coisa? Isso aqui é uma máquina. Mais que todas essas IAs, mais que tudo que nós inventamos aquela IA. E aí a gente vai se alimentando para poder colocar no cérebro, olha lá o cérebro, aqui dentro, que guarda tudo que presta para a sua vida inteira, de ruim e de bom. As ruins a gente tenta resolver e ela fica aqui dentrinho, no centro. E a gente tenta resolver, mesmo em hipnose, para esquecer as mágoas, mas a gente perdoa, mas a gente não esquece. Incrível! Principalmente as crianças nossas que estão estrutadas por tio, por avô. É uma coisa séria e hoje está tendo mais ainda, essas crianças, elas sofrem demais. E está ali. Então, para você conquistar ela como psicopedagogos, para ela confiar em você, olha o nosso código de ética, nós não podemos contar nem para a mãe, para ninguém, é você e ela. Então, a partir do momento que aí você vai fazer o tratamento com ela, vai fazer hipnose, você vai fazer, conversar com ela, tá? Para deixar ela se soltar, através de quê? Das brincadeiras, dos desenhos. Você vê que a semana passada a gente fez o desenho com as crianças que estavam lá fora, mesmo sem a gente saber quem eram as famílias, como eram elas tratadas, você viu que elas denunciaram no desenho. Alguns desenharam sem as pernas, sem os pés. Ali, quando a gente vai estudar, estava faltando alguma coisa na vida dela. E que ela não conta, porque ela é bem assistida pela mãe, pela avó, pela tia, mas aquela, sabe, aquela pessoa principal para ela, naquele momento, passa a ser principal, é o pai. Não está presente. Então fica faltando no desenho. Nos dedos você percebe, nos dedos do pé. Está escondido em algum lugar naquele desenho que ela está denunciando. E aí vai, como a gente vai estar trabalhando a educação, ó. Que escola você vai botar, que babá você está a pessoa que você está botando para mudar do seu filho na hora que você sai. Com quem você está deixando? Não, é melhor deixar na socializando.
aprendendo o que bom. É importante também saber a metodologia da escola, que escola... Vamos dar um tempinho para o lanche. Precisamos fazer um trabalho diferenciado também. O que a gente pode fazer? A gente faz e a gente cria estratégias, fazer um trabalho com Meg, sem que Meg nem ninguém perceba. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? E aí vocês vão perceber, gente, no atendimento, que muitas das crianças que vão para lá para a gente é porque em casa já começa. Mãe que não... A estrutura familiar, vocês vão ver muito isso. Eu não estou dizendo que tem que Porque ter vocês pai, não estão mãe, achando, vovô, vocês vovó, titio, titia, não é isso. Mas numa casa ela tem que ter a referência. A criança tem que saber quem é o pai, a quem eu respeito, a quem eu obedeço. Se eu não tenho isso em casa, eu tenho isso na escola. Não. Muitos dos nossos alunos na escola chegam na escola achando tudo estranho. Ele chega lá, tem um professor, não pode bater no coleguinha, não pode fazer isso, tem hora de merendar, tem hora de... Um monte de N desse tamanho. Chega em casa, é totalmente diferente. E ele vai à escola? Na escola, e agora integral, por isso está se pedindo escolas integrais, agora escolas verdadeiras, como essas novas. Não adianta você botar uma escola que não tenha estrutura para receber essas crianças, porque você tem que fazer todas essas atividades, tem que fazer toda uma programação para que ele, porque menino de 5 minutos, principalmente os pequenos, até 7 anos, eles estão querendo as atividades. Eles não ficam naquele assunto mais que 5 minutos. Por isso as atividades de jogos, recreação, dama, xadrez, picula, o professor levava todos os espaços da escola, a horta para trabalhar, para ele chegar, molhar as plantas, saber que vai colher dali para fazer a merenda dele, porque o almoço é feito na escola. Então tudo isso tem que ter uma estrutura. Então, de 7 a 10 anos, festa dos pais, 12 a 13 anos, 14 anos ou mais. O movimento, Exatamente. O adolescente inquieto, ele quer saber, ele quer se vestir, tem medo, o nariz cresce, o orelha cresce, está tudo estranho nele e ele não se compreende, precisa de uma ajuda. E essa ajuda não é só o espelho, porque se ele chega no espelho, procura, não quero esta pessoa, cheio de sarna, cheio de não sei o quê, e aí vem o psicólogo para ajudar ele. Vem a escola para poder, os colegas. Né? E tem aqueles que se retraem, fica com medo de ser apontado, fica com medo de ser rechaçado pelos colegas, e aí começa a se retrair, às vezes não tem mais rede para a escola. E esses a gente tem que encontrar. Chegou uma certa época na escola da gente, que os adolescentes sumiram do ensino médio. Gente, até o que nós vamos fazer? Nós vamos descer, vamos na casa, além do novo da escola. Em cada casa, uma estava tomando conta do irmão, a outra estava grávida, de 13 anos, a outra estava com o nenenzinho já no colo. O que a gente vai fazer? Foi aí que eu criei o projeto do Bico, a Beca. Quem topa, vamos pegar, tem sala aqui vazia, vamos botar criancinhas, achar pessoas para tomar conta e vamos acontecer fora. Eu levei o projeto para a prefeitura, antes de colocar um projeto para a prefeitura, eu peguei somente 25 meninos. Além dos meus netos e os netos de alguns funcionários. E umas alunas de psicopedagogia, e de Sori, Tomacini, fez Débora, agora eu topo pegar essas meninas que estão com os filhos em casa, trazer para aqui, para ficar o dia todo, até 5 horas, ela estudando, trabalhando, e vir buscar 5 horas, foi embora. Então não foi só eu, você é a semente. E ela começou a germinar, e está aí, 400 alunos, matutino vespertino, com toda a infraestrutura, eu digo infraestrutura total, não é. É o que a gente pode fazer com toda a ousadia para as mães trabalharem. Então, a metodologia montessoriana, que é no chão, que é um ajudando o outro. Então, nós tínhamos meninos de 1 ano, 3, 4, 5 anos, tudo na mesma sala. E é assim o Montessori. É até 13, 14 anos, os grandes ensinam os menores. O professor só é um instrutor se o aluno procurar. Aí vai aquele professor e só o professor ensina, e orienta aquele ali que passa para os outros. É muito lindo a metodologia Montessori. E ela chamava um aluno por vez para alfabetizar com os trabalhos delas. Então, tem uma torre rosa que se ele consegue montar sem problema, às vezes ele só pega aquela torre uma vez, porque ela está alinhando no cérebro toda a coluna vertebral
e os pensamentos lógicos do maior para o menor. Fora outros brinquedos que são brinquedos educativos, para que a criança desenvolva tudo dela. E aí ela olhando os outros, percebendo uma casa como funciona. Porque eles varrem, ele pega o tapetinho para sentar para a hora da historinha, a outra, depois ele desmancha, ele guarda, ele deixa tudo arrumado para eles voltarem no dia seguinte para continuar, porque é um lar. Inclusive tem a casa de vidro, que é a coisa mais linda do mundo. Então eles têm copo de vidro pequeno, eles têm prato, eles fazem comida, eles fazem tudo. Então, Montessori é um método maravilhoso. Eu sei que Paulo Freire, mas a gente, as crianças não estão aprendendo a ler, mas porque Freire também é outro homem e educador maravilhoso, que fez e faz diferença na educação, mas infelizmente tem alguma coisa que ficou truncada no meio do caminho, que as nossas crianças só estão passando de ano a ano sem aprender a ler. Aprender a ler e escrever é uma coisa, mas interpretar o que está lendo é o letramento, é o que está deixando as pessoas sem. Você tem que ensinar ele a letrar. Como é? Você faz um pequeno texto, vai dizer, você entendeu o que desse texto? É o que o psicopedagogo está fazendo. Você entendeu o que do texto? Isso me representa, isso tem no seu sentimento, nas suas emoções, na sua família, na sua escola, o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não mais gosta. É isso que nós estamos fazendo, que ele veio trazendo com essa realidade para a gente e a gente não está sabendo passar. No último, de um atendimento, sem precisar falar o atendente, fala aí um pouco da experiência. A gente bote essa experiência daí da leitura, não precisa falar o nome não. A diferença, você consegue compreender? Ela não, eu falei, o que é que está faltando? Ela não está certo. Falei, o que a gente vai pintar agora? Que lindo. Esses são os exemplos que nós temos. Vá na nossa clínica, participe, visite lá nosso espaço. Agora vamos fazer um trabalho seguinte. Psicopedagogos vai estar trabalhando com os alunos de vocês. Vocês hoje estão os... Esse fato que você falou no seu livro, na página 49, isso foi citado agora, está se tornando um fato real. O MEC cobrou agora dos pedagogos, tanto P1 quanto P2, que façam uma capacitação, né, no trabalho continuado, relatando sobre isso, que uma pessoa escreveu um texto, aí estava falando sobre a compreensão, ela falou, até a noção do domínio, consegue ler cognitivamente bem. E as demais crianças não estão tendo interpretação e não conseguem completar lacunas. Onde está